E aí, pessoal da classe de guia, tudo bem com vocês? Bom, hoje vamos fazer uma instrução da especialidade um pouquinho diferente. Hoje vai ser uma instrução online e vai ser postado no YouTube. E no final vai ter um formulário para vocês responderem, que vai ser praticamente a prova de vocês. E dessa vez não vai ter relatório, não vai ter trabalho. Então essa é a parte boa. Eu vou estar fazendo um relatório aí para o próprio regional mesmo. E a especialidade de hoje é acampamento 4. Antes de mais nada, esse mestrado precisa ter 7 das seguintes especialidades. E aí, você olha aí na sua apostila, né? As especialidades que tem. Lembrando que eu já passei liderança campestre, que é uma especialidade já obrigatória dessa classe avançada de guia. É, a parte desse mestrado também, ele também é, é de avançado. E agora a gente vai estar fazendo acampamento 4. Bom, então começando aqui. Bom, e começando aqui, especialidade de acampamento 4. Bom, e todas as questões aqui que não sejam práticos, que sejam de teoria, vão cair na prova, no formulário, vai ser só alternativa. É, então vocês podem rever aí o vídeo quantas vezes vocês quiserem para poder responder. E começando aqui pela primeira pergunta. Bom, só tirando aqui rapidinho. Ter no mínimo 12 anos de idade. E bom, para a classe de guia, para você realizar a classe de guia, você tem que ter no mínimo 15 anos de idade, né? Então, acredito que é, essa questão aqui é o menor dos problemas. Quem já está fazendo a classe de guia obrigatoriamente precisa ter no mínimo 15 anos, então 12 é inferior a 15, né? Então, aqui a gente nem precisa se preocupar, então já vamos passar para a próxima. Bom, planejar e apresentar uma atividade apropriada para o sábado, que não seja oculto, para tornar o sábado um dia mais agradável. Bom, essa questão a gente já fez num requisito que tem da apostila. Eu não me recordo da página, mas a gente tem inclusive a foto que vai estar passando aí na tela. E bom, praticamente a gente fez ali meio que umas perguntas bíblicas, né? A gente também teve algumas 4 ideias de ter um stop bíblico. E é praticamente isso. 3. Escrever uma redação de 200 palavras sobre a preservação da natureza, mencionando as regras de comportamento. Bom, e a regra aí que tá falando está abaixo, que é lembre de não leve nada além de memórias, não deixe nada além de pegadas e não tire nada além de fotos. Com base nisso, faça uma redação. Então, eu vou preparar uma redação depois, mas só falando um pouquinho sobre a preservação da natureza, eu lembro que era uma coisa que a Michelle falava muito, a nossa antiga diretora do clube, que é justamente essa frase mesmo, que é não leve nada além de memórias, não deixe nada além de pegadas e não tire nada além de fotos. Então não leve nada além de memórias. Significa que você não deve é, ir lá e pegar algum animal que é silvestre ali, que está ali no seu ambiente, ou então arrancar uma folha. É, tem também que não deixe nada além de pegadas. Isso se dá ao lixo, né? Você cuidar ali do ambiente, você deixar da mesma forma que você entrou. É, sabe? E mesmo se sujar, porque mesmo assim acaba acontecendo, né? Você ir lá e recolher o lixo. Às vezes deixou lá. É bem comum, né? A gente fazer fogueira no acampamento. Não deixar resquícios que foi feita uma fogueira ali. Então eu acho que isso é muito importante. E não tire nada além de fotos. Isso daí entra na mesma questão ali das memórias, né? É, no caso de tirar da natureza, né? De literalmente desmatar, né?
Você tá tirando folhas ali, tirando animais. É, querendo ou não, mesmo que seja pouco, às vezes acaba até desequilibrando ali o que. A vida ali, né? 4. Planejar o cardápio de um acampamento de 2 dias e fazer um orçamento dos custos. Bom, é, eu planejei aqui um cardápio e vou apresentar para vocês. E agora, esse cardápio que eu planejei foi um cardápio real que eu usei se eu não me engano, foi do ano passado ou foi em 2023, que foi aquele acampamento de exclusivamente de classes. E como eu era instrutor da classe de companheiro naquela época, eu acabei ali ficando meio que responsável, né? Fiquei à frente e tivemos até que cozinhar em fogueiras mesmo. E a gente fez um cardápio ali de 2 dias também, já que o terceiro era por conta do clube. Então eu fui lá e procurei nas minhas anotações e consegui encontrar o cardápio e também ali o que tanto cada um pagou. Assim, aqui tá falando para fazer um orçamento, porém a gente não fez meio que um orçamento assim, a gente meio que fez uma lista do que a pessoa precisava comprar para depois ela trazer pra gente. Só que, como tá pedindo aqui o orçamento dos custos, então a gente vai pegar todo esse cardápio, todas as coisas que a gente pegou ali, como os, os produtos, né? Pra fazer ali uma tabela de preço e meio que fazer uma média ali para dividir para 6 pessoas. Pelo menos na minha unidade foi 6 pessoas. Então é meio que um planejamento aí de cardápio para 6 pessoas, no caso do orçamento. E agora eu vou passar o cardápio aqui para vocês. Bom, vou aqui mudar até para minha câmera aqui. Bom, no café da manhã a gente primeiro começou com pão. A gente comprou pão. Também tivemos ali frios. A gente pegou queijo e peito de peru. E também a gente também pegou 18 maçãs. Então ali deu para tomar café da manhã, inclusive deixar ali para mais tarde também, né? Para deixar para outro dia. Levamos manga também e banana. E com isso fizemos uma salada de frutas no primeiro dia ali. Ah, também a gente levou uma meia dúzia de laranja. Então a gente fez uma salada de frutas e com leite condensado também. E aí cortamos, né? E colocamos ali numa bacia e colocamos leite condensado e também colocamos separado também para caso quem não gosta de comer a salada de frutas com leite condensado, comia ali mesmo com ela natural, né? Então esse aí foi praticamente o primeiro dia. Também a bebida, a gente fez uma limonada. Inclusive sobrou bastante limão, que inclusive indo para a parte do almoço, também tomamos a limonada, como ali o suco, né, para acompanhamento. E aí a gente levou macarrão, então, e com molho de tomate. E aí a gente fez um macarrão com molho de tomate e salsicha não, sardinha. Com sardinha ali. Só que no meu caso, tinha um desbravador que ele era ovo lacto vegetariano. E ele não comia sardinha. Então aí a gente fez uma parte pra ele, fez ali um molho especial pra ele. Então o macarrão ele tava meio que de lado assim, né? E também como proteína a gente levou ovos, né? Então cozinhamos ovos também. E também levamos alface, tomate. E aí fizemos uma salada também normal. E esse foi praticamente o nosso almoço. Bom, agora indo para a parte do jantar. Esse jantar ele foi meio diferente. A gente queria dar uma inovada aí.
porque era o MasterChef, então as tias iam avaliar a nossa comida, então a gente queria fazer da melhor forma. E a gente fez praticamente purê de batata, também fizemos arroz, também, e também colocamos ovos, e também como acompanhamento, a gente colocou ali o macarrão que tinha sobrado. Acabou sobrando bem pouquinho, então aí a gente aproveitou desse pouquinho de macarrão, né, que tinha. Então quem quisesse comer o macarrão poderia comer, quem quisesse comer só o arroz mesmo também comer só o arroz. E foi praticamente isso o nosso jantar. Bom, e aí pulando pro dia seguinte, no café da manhã, a gente fez leite achocolatado. Dá pra fazer de duas formas. Levar um leite mesmo da caixa, só que não é tão recomendado, porque ele pode acabar estragando fácil. E tem o leite em pó, que é o mais recomendado ali, você só mistura com a água, coloca ali o leite em pó, mistura, e aí já fica pronto, né, o leite, já dá pra misturar com o chocolatado. E também trouxemos bolachas, então a gente comeu bolacha ali, e sobrou bastante fruta, então também não ficou mal servido de fruta. E aí no almoço, a gente fez macarrão, só que dessa vez foi um pouquinho diferente do macarrão que a gente tinha feito no dia anterior. A gente fez macarrão ao molho branco, então a gente misturou um queijo, praticamente um molho branco com queijo ali, ficou muito bom. Acho que foi a melhor comida que eu comi de acampamento na fogueira. Ficou muito bom mesmo. E também de suco a gente levou suco na caixinha mesmo. É, Aqueles Del Valle mesmo, Maguari, pode ser qualquer um. Bom, e aí no jantar, como a gente já tava cansado assim de comer comida na fogueira assim, mesmo que a gente precisou fazer na fogueira, a gente queria fazer algo diferente. Então o que a gente fez? A gente fez um cachorro quente, colocamos ali pão, o pão com a salsicha, também tinha batata palha e o ketchup. Só que como eu já tinha dito, tinha um desbravador que era ovo-lacto vegetariano. Só que nesse caso a gente pediu pra mãe dele comprar a salsicha específica. E aí meio que ela separou lá bonitinho. E aí a gente preparou pra ele também. E aí ele comeu lá a salsicha vegetariana. E a gente comeu a salsicha normal, mesmo de frango. Bom, e essa foi a parte do cardápio. Então agora pulando para a questão 5, já estamos na metade da especialidade. É participar de 2 acampamentos de fim de semana com, no mínimo, 2 pernoites cada. E bom, a gente participou ali do Campuri, que é um acampamento. Só que como a gente não vai ter outro acampamento antes da investidura, então acabou não tendo foto, né? Mas a gente vai acampar aí. Então vai estar contando. 6. Iniciar um fogo sob chuva. Saber onde conseguir material para a mecha que acenderá o fogo. E como manter o fogo aceso. Bom, essa parte a gente vai deixar para um pouquinho para depois. Não vamos fazer agora. Mas vai ter uma instrução com o nosso diretor Gustavo. E ele vai fazer isso junto com a classe de pioneiro. Então a gente vai estar participando aí também dessa instrução. E vai ter. Depois ele vai explicar certinho, ele vai fazer a instrução. Bom, caminhando para o final, número 7. Conhecer a madeira adequada para acender rapidamente uma fogueira. Bom, e aqui a resposta é bem simples, bem rápido. Para o fogo rápido, a melhor lenha é a do pinheiro e as cascas dos eucaliptos. Bom, então já meio que autoexplicativo aí, já a questão já tá aí praticamente falando, então é isso, não tem muito o que explicar. Indo para a questão 8, conhecer a madeira adequada para fazer brasas para cozinhar. Então essa questão aí, ela é mais fácil ainda que a anterior. Ela já está aí
meio que direto assim, vai direto ao ponto, que é o Carvalho e Nogueira. Essa última questão aí da especialidade. 9. Demonstrar como cortar lenha. Bom, a gente já tá careca de saber, inclusive o Thiago aí que tá na foto, tá usando o boné aí, mas todo ano a gente tem uma instrução com ele, né? E aí eu acho isso até engraçado, né? E ele meio que virou um perito de explicar a machadinha, essa é a função dele. Bom, e aí praticamente já teve aí uma instrução aí nesse ano de instrução de machadias, e como eu falei, tem todos os anos. Mas mesmo assim, se vocês não acabaram lembrando aí, eu vou deixar um vídeo aí na descrição para vocês saberem a instrução. Mas praticamente já foi dada a instrução pra gente, né? Foi no começo do ano, bem no começo. Então praticamente é isso a especialidade. É uma especialidade bem simples, bem fácil. Eu vou deixar um formulário, eu vou colocar na descrição, mas também vou colocar lá no grupo para vocês poderem responder. E aí meio que essa vai ser a metodologia da prova. E aí, como eu já falei, eu vou fazer um relatório, eu mesmo vou fazer um relatório pro regional que vai estar avistando as apostilas. Então não precisa se preocupar com o trabalho. Então é só responder o formulário, é, acertar aí as perguntas que não vai estar difícil de fazer. E é praticamente isso, pessoal. Qualquer dúvida pode mandar mensagem aí no WhatsApp ou lá no grupo mesmo. Então é isso. Fui!